Olá, gente! Estou aqui com a doutora Débora, Bom. ginecologista obstetra. Ela é a médica aqui da salinha, né? Da gestação. Eu tô aqui quase na reta final. Chegando, né? E eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo como ter um parto normal. Então fica até o final para saber tudo sobre isso. Então vamos lá. Pergunta que eu sempre escuto por aqui também, né, Kelly? Então, na verdade, uma coisa que eu gosto assim de comentar com todas as mulheres é que não adianta a gente só querer o parto normal no dia do parto, né? Tem coisas que a gente precisa se preparar antes. Tudo bem, não precisa ser logo no primeiro dia que descobriu que tá grávida, mas ao longo do pré-natal tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer, né? E assim, tem acho que 4 ou 5 coisas que eu considero fundamentais, que eu vou ver se eu vou pontuando aqui pra comentar, né? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Pra acontecer. Ó, a primeira coisa de verdade que eu acho super importante é a questão da equipe, né? Escolher quem que vai te acompanhar no parto. Porque não adianta só você acreditar e querer o parto normal. A pessoa que tá do seu lado precisa acreditar tanto quanto você. Então, se for médico particular, por exemplo, você vai ter aí as 40 semanas para conhecer, para conversar. É importante perguntar, por exemplo, taxas de parto normal e parto cesárea. Porque a gente vê bastante, todo mundo falando, não, eu faço. Quando vai chegando pro fim da gravidez, aí começa aquelas escorregadas, assim, né? Então, é importante logo... E aí, como é que a gente sabe logo no início? É mais vendo isso, conhecendo o médico? Eu acho que é bem conhecendo, perguntando, tá? Tem que perguntar mesmo, sabe? Tem que conversar, tem que falar, e equipe? Você tem equipe? Uhum. Tem doula? Tem enfermeira? Quem que acompanha? Como que funciona, né? E isso para quem tem o acesso, quem tem, né, tem como ter um parto particular. Mas mesmo quem tiver em hospital, porque tem muitas mulheres que têm acompanhamento do pré-natal, mas na hora do parto não conhecem, né, a equipe, elas vão chegar lá. Então é legal elas se informarem das políticas do hospital. Então isso é ligar mesmo e se informar. Qual que é a taxa de parto normal? Qual que é a taxa de cesárea? Então eu acho que assim, a dica número 1, assim, a de ouro, na verdade, é você escolher para estar do seu lado alguém que acredite naquilo tanto quanto você, né? E hoje você tem também algumas equipes humanizadas que você também consegue valores mais acessíveis. Tem a questão também do plano de parto. Essa era a minha dica número 2. Então pronto, fala. Exatamente. A segunda coisa, além de escolher a equipe, é você fazer seu plano de parto, né? Então o plano de parto, gente, não é só aquele papel lá que às vezes tem um monte de coisa meio... Ctrl+C, Ctrl+V, meio copiado, que a pessoa nem entende, né? O plano de parto é você parar uma hora pra pensar o que você quer do seu parto, como você quer que aquilo aconteça. Pode ser escrito, claro, né? Porque às vezes é mais fácil pra pessoa escrever o que ela gostaria, como ela gostaria. Ou no caso, por exemplo, de uma equipe, né? Que você tá acompanhando, que você sabe quem vai estar no seu parto, pode ser só na conversa mesmo, né? Expõe o que você gosta, como que você quer. Como que você gostaria. Exatamente. E se não vai ter essa equipe lá, ou você vai para um lugar, né, para o hospital que não vai ser a sua equipe, ou que não vai ser exatamente as pessoas que você gostaria de levar esse plano. O escrito, né? Exatamente. E hoje em dia, cada vez mais os hospitais estão mais receptivos com isso. Então, só como exemplo, lá na USP, quando interna, o USP é um hospital público, né? No checklist de internação das mulheres tem lá, você trouxe o seu plano de parto, né? Nossa, estimulando que elas mostrem mesmo quais são as vontades. Então, pode ser um plano falado, pode ser um plano escrito, mas é importante que você pare um momentinho para pensar o que você gostaria, né? Ai, maravilha! E o que mais, né? Como é que a gente faz para acontecer? Vamos lá! Outra coisa, na verdade, é o seguinte, saber os sinais de trabalho de parto. Porque uma coisa que a gente percebe bastante é o quê? Aquela coisa meio que internou na hora errada, foi pro hospital e não era pra ter ido, aí foi aquela coisa meio enroscada, e essa é uma das maiores causas de taxa de cesárea.
sabe? Porque não era ainda aquela fase ativa. Depois a gente pode até conversar em um outro momento sobre isso pra explicar. A gente vai falar no vídeo, hein? Fica ligada. Vamos falar um outro vídeo, a gente fala os sinais bem certinho, né? Mas é importante, durante o pré-natal também, você conversar então com o médico, a pessoa que tá te acompanhando, pra saber quais são os sinais. Pra saber quando que é o alarme falso, quando que dá pra esperar em casa, né? Pra você ter a segurança e a tranquilidade de esperar. Porque se você chegar no hospital na fase que a gente chama mais ativa, que é aquela fase que era pra ir mesmo pro hospital, a chance... Não tem nem como voltar atrás. Não tem como isso, não tem como voltar atrás. Então a chance disso de ter o seu parto normal aumenta muito, né? Então, exatamente. E o contrário também. Então você entra várias vezes, né? Eu lembro da minha residência, na residência também, mas da época minha do época de internato, interna, que chegava lá e não era hora, aí ficava e acabava virando cesárea. Ou então, muitas vezes a gente não dava pra casa, ó, não é a hora ainda, pode ir. E pra isso você tem que ter essa confiança, né? Você tem que saber antes quais são esses sinais pra você ter essa confiança e essa segurança de falar, vou esperar em casa, ou então, não, agora sim é hora de ir, né? Então eu acho que essa aí também é uma das coisas super importantes. Estão anotando tudo, hein, gente? Então, ó, a equipe, o plano de parto, aprender os sinais pra já ir pro hospital na hora certa, né? Que mais? Vamos dizer assim, seria um tudo, né? Porque tem o preparo físico também. Não tô falando que precisa, né? Correr uma maratona, não é isso. Apesar que o parto é quase, né? É quase. É praticamente um crossfit hoje. Mas assim, na verdade, o que eu comento é assim, hábitos saudáveis, né? Porque aquela mulher que consegue ser saudável a gravidez inteira, não tem aquele ganho excessivo de peso, se mantém ativa, já é meio caminho andado pro parto normal, né? Porque ela tá ali com aquele corpo preparado, sentindo as modificações, né? Então, é uma coisa que eu acho que seria... junto com isso também, ou se quiserem anotar aí numa diquinha à parte, né, além dos hábitos saudáveis, a questão da fisioterapia. Sim. E quando a gente pensa na fisioterapia pélvica. Isso. E quando pensa na fisioterapia, as pessoas só pensam naquela avaliação lá no finzinho da gravidez. Mas na verdade, durante a gravidez inteira, o fortalecimento aqui, ó, da musculatura pélvica para sustentar, para te orientar força respiração, né? Total. Então são muitos passos que a gente vai construindo ao longo de todo o pré-natal para o corpo estar o mais preparado possível quando chegar lá no finzinho da gravidez, né? Então eu acho que essa questão desse preparo todo, mais uma chance aí de dar certo o parto normal. Isso mesmo. Então informem-se, gente, é possível. Hoje tem tanta coisa na internet. Lembrei de mais um. Fala. Não, foram 4, lembrei de mais um. Uma coisa que também, esperar a hora certa do bebê. Porque o que acontece quando fala assim, olha, data provável do parto, não necessariamente o bebê vai nascer ali naquele dia que completaram as 40 semanas, né? Naquela gravidez que tá indo tudo bem, que tá tranquilo, tá o bebê lisa. tá lisa, isso, a mãe tá ótima, o bebê saudável, os exames estão todos normais, a gente tem um chorinho ali, eu brinco, né, com as mulheres, a gente tem um chorinho de tempo, a gente pode esperar um pouco mais. Porque se entrar em trabalho de parto espontâneo, a chance de ter um parto normal é maior. Então, né, não necessariamente, chegou 40 semanas, tem que induzir, ou pior ainda, né, tem que fazer cesárea, não é nada disso, né? A gente pode esperar um pouquinho mais e, em alguns casos, entra em trabalho de parto espontâneo nessa retinha final. Às vezes é a coisa de um dia, sabe? Então tenha paciência, tenha essa paciência, esperar o bebê na hora certa, que daí as chances de parto também aumentam bastante. E ter uma médica também experiente e capacitada, gente, isso faz muita diferença. A gente pessoa, ela vai saber, né? A gente vai saber quando intervir, quando não intervir, porque imagina, você tá ali lidando com riscos, com situações diferentes. Para tudo emocional, né? Com certeza, né? E que vai ter que tomar a decisão rápido. Então, se você tiver alguém, né, a médica principalmente, que você confie, que vai saber te falar, não, até aqui a gente pode ir, depois disso é risco, ou então vamos continuar mais um pouquinho, eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente tá falando aqui do bebê e da mãe. Os dois têm que ficar bem. Os dois têm que estar ótimos. Então, gente, espero que vocês realmente consigam aí ter o parto normal. Coloca um comentário aqui, como que foi, que dúvidas vocês têm mais sobre esse assunto, pra gente gravar mais vídeos pra vocês,
tá bom? Isso aí. E obrigada, Débora Reck, aqui de São Paulo, gente. Vou deixar também aqui o contato dela aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.